Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica das instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. A biodiversidade em nosso planeta é fortemente afetada pelo clima, assim como também o afeta. A aceleração das mudanças climáticas faz com que a vida na Terra mude drasticamente, levando à perda da biodiversidade e alterações nos ecossistemas. Como um efeito cascata, a perda de espécies causa desequilíbrios na natureza que, por sua vez, colocam a humanidade em risco. Hoje, na aula 10, que inicia o segundo módulo do curso de Mudanças Climáticas, a professora Maria Lúcia Lorini, da Unirio, e o professor Rafael Loyola, da Fundação Brasileira para Desenvolvimento Sustentável, irão falar sobre essa relação entre a biodiversidade e as mudanças climáticas, trazendo atualizações sobre ameaças a espécies e seus habitats, bem como o que a sociedade pode fazer para mudar essa situação. Mudanças climáticas. Na aula de hoje, biodiversidade e mudanças climáticas. Olá, essa nossa aula de hoje vai tratar do tema de impactos e vulnerabilidades da biodiversidade frente às mudanças climáticas. Para iniciar de uma forma mais geral, a gente precisa lembrar que o planeta Terra ele tem uma peculiaridade muito grande no sentido de que em sua composição ele tem, além dos componentes abióticos, como a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera, um outro componente que é a parte dos seres vivos, né, da biosfera. Então, esses componentes atuando em interação é que fazem com que o planeta Terra seja tão peculiar como ele é. E essa biosfera, né, ou seja, a camada dos seres vivos no planeta, é a sua biodiversidade. Qual é o entendimento que a gente tem sobre esse conceito, né? Biodiversidade ou diversidade biológica, na verdade, constitui a variabilidade de todos os seres vivos, de todas as origens, sejam de origem terrestre, marinha, de outros ecossistemas aquáticos e também dos complexos ecológicos dos quais esses seres vivos fazem parte. A biodiversidade, ela compreende, portanto, uma diversidade genética, que é a variabilidade de genes dentro dos indivíduos, uma diversidade de espécies, que dá conta da variedade de espécies de flora, fauna, fungos macroscópicos e micro-organismos, e também da diversidade de ecossistemas, que é a variabilidade de ecossistemas dentro de uma paisagem, de uma região, bioma ou do próprio planeta. E a biodiversidade, ela tem uma importância enorme, tendo em vista que ela é o sustento para o funcionamento dos ecossistemas e também da provisão dos serviços ambientais que esses ecossistemas prestam. E esses serviços ambientais, eles são essenciais para a própria sobrevivência da humanidade. A biodiversidade e o clima, eles são bastante interdependentes, né? Por um lado, a biodiversidade é fortemente afetada pelo clima. A variabilidade climática que ocorreu no passado, ela desempenhou um papel bastante importante na modelagem, né, na formação da biodiversidade que nós conhecemos hoje, no tempo contemporâneo, através de processos de redistribuições, de extinções e de origens de espécies, todos eles, então, induzidos pelo clima. Ao longo da vida no planeta Terra, eventos de extinção em massa que ocorreram, sendo esses eventos de extinção em massa caracterizados por perdas muito grandes de mais de 70% das espécies do planeta em um espaço de tempo relativamente curto, da ordem de até 2 milhões de anos, esses eventos de extinção em massa estiveram com frequência associados a grandes ou rápidas mudanças climáticas, sobretudo mudanças na temperatura. Então, os 5 grandes eventos de extinção em massa que a gente conhece aconteceram no final do período Ordoviciano, depois no Devoniano superior, no final do Permiano, no final do Triássico e no final do Cretáceo, sendo esse último, do final do Cretáceo, o mais popularmente conhecido, porque ele foi responsável pela extinção dos dinossauros. Todos esses eventos, que a gente chama dos 5 grandes eventos de extinção em massa, estiveram associados a mudanças climáticas.
De forma recíproca, os organismos vivos também afetam o sistema climático. Os organismos vivos, eles regulam a refletividade da superfície da Terra, eles alteram a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera e também influenciam na formação de nuvens e de poeira na atmosfera. Então, biodiversidade e clima, além de serem interdependentes, também são atores principais, digamos assim, das duas maiores emergências que a humanidade tem que enfrentar atualmente. A emergência da perda da biodiversidade, uma vez que nos últimos 50 anos a gente tem registrado declínios importantes, incluindo, por exemplo, declínios populacionais da ordem de mais de 68% nas populações de vertebrados, e também a outra emergência, que é a emergência das mudanças climáticas, cujos efeitos, cujos processos em andamento, vocês já estão bastante cientes, porque tem sido objeto de tema das aulas anteriores. Clima e biodiversidade são fortemente interligados, essas duas crises, portanto, são fortemente interligadas e interdependentes. Também compartilham causas diretas e indiretas e interagem de maneira que podem redundar em efeitos complexos, em efeitos em cascata, que vão afetar a boa qualidade de vida das pessoas e também comprometer os objetivos sociais que nós temos a desenvolver. Portanto, essas duas emergências são um desafio para a humanidade atualmente. Mas como as mudanças climáticas impactam a biodiversidade? Os impactos dos componentes de mudança do clima, que são mudanças na variabilidade, nos extremos, na sazonalidade, da temperatura, da precipitação, mudanças na concentração do CO2 atmosférico, na acidificação dos oceanos, na elevação do nível do mar, na mudança das correntes marinhas e também no aumento da frequência e da severidade dos eventos extremos, como secas, inundações, tormentas, tempestades, furacões e incêndios. Todos esses componentes da mudança do clima vão impactar os componentes da biodiversidade em vários processos que vão desde o nível de organização dos organismos, passando pelas populações, pelas espécies, pelas comunidades, pelos ecossistemas e alcançando até mesmo biomas inteiros. E como é que os organismos vivos respondem a esses impactos? Bem, os organismos vivos respondem através de mudanças que se expressam em 3 eixos principais. Um dos principais eixos, o espaço. Então, as respostas podem vir em termos de mudança dos organismos nos locais em que eles ocorrem, de modo a que eles possam procurar acompanhar os lugares adequados, né? E, portanto, se deslocando no espaço, eles atingem esses lugares adequados. Essas respostas também podem vir em ajustes no eixo temporal, ou seja, quando os organismos vivos mudam os seus ritmos, o tempo dos seus ciclos biológicos para acompanhar as mudanças do clima. E assim se deslocam no tempo para acompanhar esses ritmos adequados para a sua sobrevivência e reprodução. E, por fim, um terceiro eixo em que as respostas podem se dar é o eixo intrínseco, ou seja, quando os organismos modificam atributos próprios, atributos intrínsecos fisiológicos, morfológicos ou comportamentais para que eles consigam permanecer e se reproduzir. No eixo da fisiologia, também existem respostas documentadas em mudanças em termos de susceptibilidade a doenças, de masculinização ou feminilização de espécies em função de determinação do sexo por conta de temperatura. Então, por exemplo, alguns répteis e peixes, né, em que a temperatura no tempo da desova define o sexo
da espécie, já tem documentado desvios em termos de uma maior proporção de machos ou fêmeas. Mudanças na fenologia são amplamente documentadas. Quando espécies mudam, né, o tempo dos seus ciclos para se adequar à nova condição, então existem inúmeras documentações de mudanças de período de floração, de brotamento de espécies de planta, de retardo ou adiantamento de movimentos migratórios, desse tipo de coisa em espécies migratórias de peixes, de aves, enfim, isso já é documentado para poder dar conta do adiantamento, né, de certas condições, aumento de estações de crescimento de plantas, o adiantamento desse início da estação de crescimento, tudo isso para acompanhar as mudanças do clima. Em termos de comportamento também, né, espécies mudando o seu comportamento em termos de procurar abrigo, procurar mudar seus hábitos comportamentais em termos de se proteger dos extremos de calor, né? Então, procurando locais mais propícios em micro-refúgios, né? Assim, acompanhando também os processos de mudanças fenológicas de hibernação e de diapausa, que vão mudando também para acompanhar essas mudanças do clima. Depois temos mudanças muito bem documentadas na distribuição das espécies, né? Essas mudanças são pervasivas e bem documentadas tanto no reino terrestre quanto marinho e de água doce, sendo que muitas espécies vão contraindo sua distribuição geográfica e ocorrendo migrações em termos da localização da distribuição geográfica, com muitas espécies migrando em direção aos polos, às maiores latitudes, e migrando em direção às altas altitudes e às maiores profundidades nos ambientes marinhos. E isso vai, claro, causando também uma porção de casos em que as populações acabam sendo extintas localmente porque elas não conseguem fazer essa mudança na distribuição e isso acaba, então, reduzindo, contraindo a distribuição, ocasionando extirpações locais e, em uma última instância, também pode ocasionar extinções das espécies, né? Tem sido documentado isso e esses movimentos das espécies são mais documentados no reino marinho, porque a conectividade é maior no reino marinho e com a menor velocidade no reino terrestre, porque existem os impedimentos dos usos do solo e tudo mais, que às vezes não permitem essas mudanças no espaço, né? O que no ambiente marinho é mais documentado. E, por fim, essas novas distribuições e eventuais extinções vão acabar interferindo na composição das comunidades, que agora vão ter espécies que não estavam ali antes e que espécies que estavam ali antes e não estão mais. Isso vai ter impactos em termos de modificar muitas das relações entre as espécies, né? Então, essas interações entre as espécies vão sofrer impactos, podendo ocasionar, por exemplo, desconexões onde uma espécie e a espécie em que ela interagia, como, por exemplo, polinizadores e plantas, não mais acontecerem no mesmo lugar. Então, essa relação é quebrada e você tem ali um prejuízo muito grande que pode levar à extinção das espécies. Isso nos leva a tentar melhorar o máximo possível as nossas capacidades de previsão para que a gente possa se preparar para adaptar a esse novo cenário. Obrigada. Olá, a essa altura você já viu que as mudanças climáticas impactam a biodiversidade, alterando a fenologia, ou seja, o ciclo de vida das espécies e como é que o clima se relaciona com isso, alterando o funcionamento dos ecossistemas, por exemplo, mudando a cobertura vegetal ou causando uma perda de interações entre as espécies e alterando a distribuição geográfica dessas espécies. Essa distribuição tem uma relação muito próxima ao hábitat, ao ambiente onde a espécie vive. E é por causa disso que nós, cientistas, que trabalhamos com mudança climática e biodiversidade, conseguimos fazer previsões do impacto dessas mudanças sobre a distribuição das espécies. Como é que isso é feito? Vamos pensar um pouquinho sobre como é que a gente pensa a maneira de prever as coisas, né? Se você não tem uma bola de cristal, você vai ter que usar alguma ferramenta
ferramenta científica para fazer isso. Os cientistas usam modelos matemáticos ou estatísticos para tentar extrair uma relação entre as espécies, o hábitat e o clima, de maneira que eles consigam prever o que acontece se algum desses elementos muda. Vamos pensar num exemplo bem prático. Se eu te perguntar se amanhã vai chover, por exemplo, e você não for olhar no seu celular a previsão do tempo, como é que você vai fazer? Normalmente, as pessoas olham para o céu. E elas olham para o céu tentando ver algum padrão, tentando entender o que está acontecendo com a atmosfera. Se você olha para o céu e não tem nenhuma nuvem, ou se você lembra como foi ontem, anteontem, 2 dias para trás, você consegue ter uma boa estimativa do que deve acontecer hoje ou amanhã. É claro que o tempo pode mudar rapidamente, é claro que as coisas podem variar, mas é uma boa estimativa que você tem. Basicamente, para prever o que acontece com uma espécie, caso o clima mude, os cientistas fazem a mesma coisa. Eles olham para trás, tentam entender como essas espécies se relacionam com o ambiente onde elas estão, o hábitat onde elas ocorrem, e o clima, enxergar um padrão, como você faria olhando para o céu para saber se vai chover, e a partir desse padrão criar um modelo. Esse modelo é o que vai me dizer que, se tudo acontecer como eu tenho visto, se tudo acontecer como nos últimos 10, 15, 30 anos, e o clima mudar nessa direção, então eu devo ter uma expectativa de mudança na distribuição da espécie dessa forma. Por que isso acontece? Porque as espécies seguem o ambiente onde elas estão. Então, se o clima muda e o ambiente fica mais úmido, mais chuvoso ou mais seco, ou se a vegetação muda, as espécies respondem a isso, principalmente de animais. As espécies de planta respondem à quantidade de água, à temperatura e ao solo também. Essas mudanças é que fazem com que a espécie, mais ou menos, persiga o ambiente onde ela tem que ocorrer e onde ela pode sobreviver, em última instância. Quando eu mencionei lá atrás que o tempo muda e que você pode tentar entender o que está acontecendo com o tempo olhando para o céu, o que eu estou tentando fazer é te lembrar que, ao ver um padrão, você cria uma correlação, uma associação de variáveis que pode ser medida e prevista. E eu também te disse que as espécies se relacionam com o ambiente e com o clima. Então, existe ali uma correlação estatística entre a ocorrência de uma espécie e o ambiente e o clima no qual ela está inserida. A partir disso é que eu posso criar um modelo estatístico ou matemático. Esses modelos podem ser bem simples, como, por exemplo, tentar saber a variação de quanto a quanto essa espécie sobrevive numa determinada faixa de temperatura, de quanto a quanto ela sobrevive numa determinada faixa de umidade, entender essa relação, que no meu caso aqui tem 2 dimensões, umidade e temperatura, e dizer que tudo que está dentro desse espaço bidimensional de 2 dimensões que eu criei é o nicho climático da espécie. E eu sei que aquele nicho é conservado. O que isso quer dizer? Que a espécie tem uma associação forte com essas variáveis do clima. Se isso acontece, e isso acontece para um monte de espécies, de plantas, de animais, então, se eu mudar o clima, ou seja, se eu tiver um outro valor para a variável temperatura, porque a temperatura do planeta vai aumentar, ou umidade, porque em algumas regiões, por exemplo, do Brasil, a umidade vai diminuir, eu só preciso trocar essas variáveis e projetar de novo esse modelo. Projetar é um nome chique que os cientistas têm para dizer que eles vão refazer a correlação com valor diferente. E a partir desse novo valor é que ele consegue dizer se a espécie permanece naquele mesmo espaço e se aquele espaço ambiental que eu estou analisando da variável chuva e temperatura, como é que ele se representa no espaço. Eu posso estar num lugar mais quente, mais frio, mais úmido, mais seco, mas isso tem uma correspondência geográfica. É bem diferente se eu olhar essa correspondência no Rio de Janeiro ou se eu olhar essa correspondência numa cidade, por exemplo, do sertão de Pernambuco. Então, se eu entendo a correlação e se eu consigo projetar essas variáveis, eu facilmente consigo prever para onde uma espécie pode ir ou não. Alguns modelos são simples desse jeito, outros são complicados. Eles usam inteligência artificial, eles fazem com que o programa do computador aprenda qual pode ser a resposta das espécies e tem um componente de aprendizagem de máquina aí. Mas por trás disso está uma ideia muito simples de há uma correlação forte entre o ambiente, o clima e a ocorrência da espécie, e uma vez que eu consiga caracterizar essa correlação, que é o que eu chamo de nicho climático,
eu posso trocar as variáveis e simplesmente ver o que acontece com a representação geográfica dessa variação. E é por isso que eu sei que uma espécie, por exemplo, tinha uma distribuição grande e com a mudança climática ela pode ter uma distribuição menor. Esses são os modelos que nós chamamos de correlativos, porque eles fazem essa correlação que eu acabei de mencionar. Há outros modelos que são modelos de simulação, ou a gente também pode chamá-los de modelos mecanísticos. Por quê? Porque há por trás um mecanismo que explica por que a espécie responde desse jeito. No caso desses modelos, ao invés de pensar na correlação entre a espécie e o ambiente, eu incluo essa correlação na base desse modelo e crio uma série de regrinhas. É como se fosse um jogo. Eu tenho uma espécie num lugar, com uma distribuição geográfica, e eu digo, olha, conhecendo essa espécie e tendo aqui a ficha dela com as características de tal temperatura, tal pluviosidade, tal ambiente e as faixas nas quais ela pode sobreviver, eu consigo dizer se o quadradinho do lado ou se o quadradinho de cima, a temperatura for para um valor e a pluviosidade for para o outro, essa espécie se mexe ou não se mexe. Parece bem um jogo de tabuleiro onde você tem regras para mexer as pecinhas. Esses modelos de simulação, eles preveem o comportamento da espécie diante de uma mudança do clima, por exemplo. E eles são super úteis para testar cenários. Então, quando nós dizemos, por exemplo, que há um cenário em que o mundo não pode passar acima de 1,5 grau, ou que nós temos que fazer o máximo para não chegarmos a 2 graus, o que a gente está dizendo é que, se eu tiver uma espécie nesse tabuleiro geográfico e eu colocar as regras para ela e aplicar esses cenários em cima e dizer como cada quadradinho do tabuleiro muda a temperatura, a pluviosidade, a cobertura vegetal, essa espécie vai saber responder. E o computador simula isso e a partir do final dessa simulação a gente consegue dizer o que pode acontecer com essa espécie. Então, resumindo, como é que eu sei o impacto que a mudança climática pode ter sobre as espécies? A parte do que diz respeito à biologia dela, ao ciclo de vida, como é que ela se comporta, eu posso entender a distribuição geográfica dela. E eu posso fazer isso por meio de um modelo correlativo ou de um modelo de simulação mecanístico. Mas todos os dois estão me dando a mesma resposta. Essa espécie pode ampliar a sua distribuição no espaço geográfico, ela pode diminuir a distribuição no espaço geográfico, ou ela pode, eventualmente, até se extinguir. Se as mudanças forem muito acima daquilo que ela tolera, a distribuição geográfica vai diminuindo, e é como se ela não tivesse mais nenhum lugar para sobreviver. É como se ela não pudesse mais mexer no tabuleiro e alguém viesse e puxasse essa espécie para fora do quadrado. Tudo bem, Rafael, mas você me disse como é que eu faço para entender isso, ou como é que eu construo um modelo desse. Mas o que a gente já sabe? Essa é uma ótima pergunta. Tem um monte de pesquisas sobre o que pode acontecer com a distribuição das espécies e dos ecossistemas diante da mudança climática. Então, a pesquisa é um pouco centrada em espécies. E o que a gente sabe é que vários trabalhos do mundo inteiro, e no Brasil não é diferente, apontam para uma tendência muito forte de redução da distribuição geográfica. Isso quer dizer que as espécies estão perdendo o seu ambiente, estão perdendo área onde elas anteriormente ocupavam e viviam. E isso tem consequências sérias, porque pode levar, como eu mencionei, inclusive à extinção dessas espécies ao longo do tempo. A perda dessas condições ideais do clima é o que faz com que as espécies não consigam se adaptar necessariamente a um ambiente novo. Ou, às vezes, aparece uma condição climática que nem existia naquele lugar e essa espécie não consegue entrar naquele lugar e a sua distribuição geográfica fica confinada e, às vezes, ela pode sumir. Obviamente, junto a isso, você tem toda a transformação que nós mesmos causamos nos ecossistemas naturais. Então, a conversão do ecossistema natural para algum tipo de uso da agricultura até a construção de cidades, também interage ao mesmo tempo com essa mudança climática, diminuindo essa distribuição das espécies. Isso tem sido visto no Brasil. Os nossos modelos apontam nesse sentido, de que várias espécies que vão de anfíbios a mamíferos até insetos polinizadores estão perdendo área de distribuição e as suas populações, ou seja, o número de indivíduos que aquela espécie tem em um determinado lugar, também está diminuindo, o que a gente chama de declínio populacional. Tudo isso por causa dessa mudança climática. Do ponto de vista dos biomas, dos grandes
agregados de diversidade biológica que a gente tem, o prognóstico também não é muito bom. O que a gente tem visto é uma diminuição das áreas de qualidade climática dentro do bioma, com áreas cada vez piores para a ocorrência das espécies, uma diminuição de processos do ecossistema, como ciclagem de nutriente, entrega de água e serviços desse tipo, e em alguns casos, como no caso da Amazônia, uma contração do bioma. O que isso quer dizer? Quer dizer que as mudanças do clima vão alterando, especialmente a borda da floresta, e aquelas condições para as árvores que são amazônicas, de uma área muito úmida e muito quente, começam a mudar. E elas vão ficando muito mais parecidas com condições de ecossistemas mais abertos, como o cerrado. Isso faz com que algumas espécies consigam avançar nessa borda, devagarinho, e essa borda vai diminuindo. É o que algumas pessoas têm chamado de savanização, um processo de avanço da savana, que no nosso caso é o cerrado brasileiro, sobre a Amazônia. Muito embora boa parte desse avanço aconteça por causa de gramíneas invasoras. São gramíneas africanas que nós plantamos para o pasto, e essas gramíneas é que têm uma plasticidade, uma capacidade muito grande de se adaptar aos ambientes novos, que conseguem entrar dentro desses ambientes e expandir a sua distribuição. Em última instância, a floresta vai recuando por causa das mudanças climáticas. De novo, eu não preciso te dizer que quando isso se combina com o desmatamento, com taxas altíssimas de perda de floresta e de substituição daquela cobertura vegetal para outros usos, por exemplo, agricultura ou pecuária, essa área diminui numa velocidade cada vez mais rápida. Isso sem contar que existem mudanças no padrão do próprio clima, que vocês também já viram aqui. E no Brasil as tendências mostram que nós vamos ter chuvas cada vez mais concentradas na região sudeste e sul e secas e estiagem cada vez mais longas no norte e no nordeste. Por fim, eu gostaria de mencionar como é que a gente tem atacado esses problemas, porque eles são sérios e eles vêm acontecendo numa velocidade cada vez maior. Normalmente, a gente pensa em termos globais. Por quê? Porque o problema é muito grande e não vai resolver necessariamente com ações pequenas. O que a gente precisa é uma grande diretriz que diga o que tem que ser feito e, a partir de uma série de políticas públicas para que isso aconteça, a gente pode avançar para as ações locais. Então, o Brasil, por exemplo, tem participado de convenções internacionais que discutem esses problemas, não é? Vocês sabem que o Brasil assinou o Acordo de Paris, por exemplo, um acordo onde a gente se compromete a diminuir as emissões de gases de efeito estufa e a fazer uma série de adaptações no nosso sistema econômico e de desenvolvimento para que a gente tenha menos mudança climática do que teria se não fizesse essas coisas. Nós também estamos num acordo de biodiversidade, um acordo que está sendo negociado agora, inclusive, chamado de Novo Marco Pós-2020, onde há uma série de metas para a conservação da biodiversidade, dos ecossistemas e para a recuperação das áreas que estão degradadas e proteção das espécies que hoje estão ameaçadas de extinção. As ideias vão por proteção dos ecossistemas naturais. Por quê? Isso garante menos mudanças, isso garante que eu tenho uma região menos transformada, que é mais capaz, pela sua própria resiliência, de enfrentar o problema, mas voltar ao seu estado original e manter as espécies, as populações e funcionamento dos ecossistemas ali dentro, até restaurar essas áreas que estão degradadas. Essas áreas degradadas restauradas vão ter um papel enorme, não só em voltar com a biodiversidade, trazer a biodiversidade novamente para aquele lugar, como trazer serviços como água, clima, polinização, de forma regulada e de maneira que os efeitos da mudança climática sejam os menores possíveis. Aliás, manter florestas e vegetação nativa e recuperar essa vegetação, por outro lado, vai fazer com que a gente consiga captar o CO2 da atmosfera, que é um dos grandes vilões do aquecimento global e das mudanças climáticas. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido mais sobre a relação entre as espécies, o ambiente e o clima, como nós podemos prever o que vai acontecer e que tipo de solução existe para fazer isso. Obrigado. Hoje, vimos que existe uma relação direta entre a biodiversidade e o clima. Logo, a conservação dos ecossistemas e preservação das espécies é um importante caminho para desacelerar as mudanças ocorridas em nosso planeta. Estratégias de restauração ecológica, educação ambiental, acordos internacionais e políticos precisam ser adotados como forma de mitigar as mudanças climáticas e evitar a perda de espécies e de serviços ecossistêmicos tão importantes para a vida na Terra. Na próxima aula, falaremos mais sobre esses serviços ecossistêmicos. Até lá!